Diga bem. Amém. Diz assim o texto bíblico: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Tome assento, por gentileza, nesta noite tão linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Amados irmãos, vocês sabem que esse texto que nós acabamos de ler está escrito na importante carta de Paulo à igreja de Éfeso. Das 13 cartas que Paulo escreveu, todas elas são importantes. Esse grande missionário, o maior missionário da história da igreja e o maior teólogo da história da igreja, o que seria da igreja sem as cartas que Paulo escreveu. Mas para nós entendermos em toda a sua essência esta carta tão profunda e poderosa que é a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, nós precisamos voltar ao livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente na terceira viagem missionária de Paulo. Se você quiser folhear a sua Bíblia e ir comigo no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor, uma cidade portuária, assim como Santos, como São Francisco, como Itajaí. E além disso, era uma cidade que tinha o famoso templo da deusa Diana, que segundo os historiadores era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E além do mais, esse templo, melhor dizendo, da deusa Diana, trazia para essa cidade muitos peregrinos, pessoas que vinham adorar esta deusa Diana. Então era uma cidade que tinha muito movimento, e ali nessa cidade se praticava, dá para entender quando você vai ler o capítulo todo, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que se praticava ali muita feitiçaria, muitas artes mágicas. E quando Paulo chega nessa cidade, já de imediato, Paulo se encontra com 12 homens, e esses 12 homens, eles não conheciam o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e Paulo já impõe as mãos sobre eles. Se não, vejamos, você está com sua Bíblia aberta, no capítulo 19, versículo 2 de Atos dos Apóstolos, Atos 19, 2, vamos ver. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Agora, versículo 6, Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém. Então nós entendemos aqui, irmãos, que é muito importante na obra missionária e na obra do Senhor, todo crente, não só os obreiros, mas todo crente ser batizado, ser cheio do Espírito Amém. Santo, para capacitação na obra de Deus. Então, se você não é batizado no Espírito Santo, busque os dons espirituais para capacitação para fazer a obra de Deus. Na sequência, irmãos, diz o texto, olha, Atos 19 e 10, diz que Paulo, ele ficou ali nessa cidade, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então o evangelho que Paulo pregou ali em Éfeso impactou aquela cidade, e não somente a cidade de Éfeso, toda a Ásia Menor foi impactada pela pregação
do Evangelho. Coisa tremenda, irmãos. Amém. Agora, se você está com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, você vai ter uma ideia do impacto. Irmãos, quero aqui dizer que a cidade de Éfeso era um quartel-general. Satanás e os demônios, Misael, mandavam ali em Éfeso. Satanás ali, ele mandava ali em Éfeso, em toda aquela região ali. Mas um homem chamado Paulo chegou ali pregando o Evangelho. Amém. E toda aquela fortaleza demoníaca começou a cair por terra. Amém. Então você não tem ideia, irmão, do que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer. Aí eu me lembro, irmãos, do que Dwight Moody, que alguns dizem que ganhou 500.000 almas, outros dizem que ganhou 1 milhão de almas, falou certa feita: dê-me 10 homens cheios do Espírito Santo e eu ganharei o mundo para Cristo. Forte isso. Porque Paulo, ele abalou essa cidade. Olha só, irmãos, você que está com a Bíblia aberta, Atos 19 e 19. Vamos com 18, né? Muitos, Atos 19 e 18, muitos os que tinham crido, tinham confessado e publicado os seus feitos. Agora vem o 19 e 19 de Atos. Também muitos os que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então foi impactante isso. Agora você acha, irmãos, que quando se faz isso, o diabo vai ficar de braços cruzados, vendo e batendo palma? Que legal, ó o missionário, ó o pastor. Não, irmão. Satanás não vai ficar olhando tudo, os demônios não vão ficar olhando assim e achando bonito quando alguém faz, quando a igreja trabalha e faz isso. Vai haver retaliações. Quando a igreja ataca o inferno, sempre há retaliações, mas o inferno cai por terra, porque maior é o que está conosco. Veja o versículo 24. Aí se levantou um Ourives da prata, possivelmente um líder, né? Porque daí esses camaradas faziam imagens de Diana e não vendiam mais, irmãos. Eles começaram a ter prejuízo. Paulo estava dando prejuízo para o inferno. Porque muitos se convertiam e não queriam mais saber de Diana, queriam só saber de Jesus Cristo. Aí se levantou-se um grande motim, porque ainda havia muitos adoradores de Diana. O versículo 34, se você está com a sua Bíblia aberta, diz que: mas quando conheceram que era judeu, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Já pensou? Uma multidão clamando, né? Havia muitos adoradores, mas já era tarde demais, porque surgiu uma igreja poderosa ali, né? Muitos tinham se convertido já ao Senhor Jesus. Aí, irmãos, tempo depois, Paulo já preso, ele vai escrever a carta aos Efésios, isso em 62 depois de Cristo. Ele vai escrever essa carta tão maravilhosa e tão importante para nós, que traz assuntos tão ricos e de tão de importância espiritual para nós, de assuntos tão profundos. E nesta noite em específico, desses assuntos tão de suma importância para a nossa edificação espiritual, eu quero trazer aqui nesta noite, especificamente, eu quero falar nesta noite, já que eu trouxe aqui o versículo 13, que eu falei aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, eu quero nessa noite, com a graça de Deus, dentre muitos assuntos, o pastor Antônio
falou para eu me deter na primeira parte do livro de Efésios. Quero nessa noite, com a graça de Deus, falar sobre a doutrina da salvação que está presente na epístola aos Efésios. Quantos querem ouvir a revelação de Deus? Porque esse é um assunto muito presente aqui presente na carta aos Efésios. Soteriologia, que é uma das matérias da teologia sistemática que nós estudamos, que é um assunto tão importante, a doutrina da salvação, que infelizmente, né, irmão Ademar, pastor Antônio, está sendo deixado de lado, que é a mais importante, a pregação, a salvação, falar da salvação, a mensagem da cruz, a salvação, a mensagem da salvação. Felizmente, até mesmo nós pregadores temos deixado de lado a mensagem cristocêntrica, a mensagem da cruz. É a mensagem que todo pregador tem que pregar: um Cristo ressurreto. A mensagem da renúncia, a mensagem do Calvário tem que ser a mensagem carro-chefe de todo aquele pregador genuíno do Evangelho. Então quero nesta noite, com a graça de Deus, falar sobre a doutrina da salvação que está presente na carta aos Efésios. Então vamos voltar ao texto aqui que fala assim: que fossem selados com o Espírito Santo da promessa. A primeira coisa que eu quero aqui destacar, que esse selado aqui, irmãos, fala de Israel, fala de ser propriedade. Quando Paulo usa essa expressão selado, ele está dizendo que eu e você, a partir do momento que aceitamos Jesus, nós somos propriedade de Deus. Agora eu preciso falar aqui, antes de chegar nesse momento de ser propriedade de Jesus, eu preciso falar como se dá o processo da salvação. Como se dá o processo da salvação? Eu queria que alguém abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 10 e versículo 17, e lesse em voz alta como se dá o processo da salvação. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Quem achou pode ler em voz alta. Logo pela fé, pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Obrigado. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o pregador prega a palavra, e o ouvinte ouve. Por isso é importante a pregação da palavra de Deus. É importante o tempo da palavra, né? É muito importante isso, irmãos. Palavra de Deus, tempo, palavra, mensagem da palavra de Deus em nossas reuniões, muito importante. Glória a Deus. Nunca me esquecerei daquele grande pregador, George Whitefield, que era amigo de John Wesley, conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele foi pregar no seu país, na Escócia, que fica ali na Grã-Bretanha, um dos países, né, ao lado da Inglaterra, e a sua voz, alguns até exageram, né, dizem, naquele tempo não havia tanta poluição sonora, alguns acreditam que a sua voz dava para se ouvir a 3 quilômetros de distância. Eu acho que é exagero, não sei se é possível isso, humanamente falando. Aí um homem ateu, furioso, encheu o seu casaco de pedras e disse: eu vou quebrar essas pedras da cabeça do pregador. E não tinha microfone naquela época, era meados de 1700, na Escócia. Mas quando chegou perto do palanque, aquele homem ateu não aguentou e jogou-se e começou a gritar. E George Whitefield parou e disse: o que foi, homem?
e ele gritou, e começou a tirar as pedras do casaco e disse, eu queria quebrar essas pedras na tua cabeça, mas as tuas palavras quebraram o meu coração, eu quero aceitar o teu Deus. Oh, porque a palavra é poderosa, ela é martelo que esmiuça a penha. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Para glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus vai onde o médico não vai, até a divisão da alma e do espírito do homem. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus, aleluia. Então o processo começa pela pregação da palavra e pelo ensino da palavra. Amém. Estava falando domingo pela manhã no vídeo, estava lecionando a realidade bíblica do inferno ali no Juquiá. Estava falando questão de ética, não vou dizer o nome. Um campo grande aqui, irmãos, questão de ética, não vou dizer o nome da cidade. Sem escola bíblica dominical. Uma cidade grande aqui próxima. Povo sem escola dominical. E o pastor falou, não adianta fazer, Clóvis. Não adianta que o povo não vem. Agora faz o reteté, que tem gente pendurada até na árvore. Convida alguém que revela o número do CPF. Nada contra. Mas vem gente que pendura até na árvore. Mas o verdadeiro avivamento vem pela pregação da palavra. Quem ama a palavra? 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 Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. O processo da salvação começa pela palavra. Segunda coisa, alguém abre a Bíblia. João 16:8. João, estou pregando sobre a doutrina da salvação na carta aos Efésios. Segundo processo, João 16:8. Glória a Deus. João 16:8. Alguém leia para mim, por gentileza. Quando o Espírito vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, também dos julgamentos de Deus. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o pregador prega, mas quem convence é o Espírito Santo. O pregador prega, mas quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ó, você tem que aceitar Jesus. Você tem que ir. O pregador pregando o Espírito Santo. Eu me lembro na noite que aceitei Jesus. Eu não tinha forças para ir na frente, mas o Espírito Santo me conduziu, e quando eu vi, já estava diante do altar, aceitando Cristo. Quem foi convencido pelo Espírito Santo aqui? Quem foi convencido pelo Espírito Santo? Aí eu gosto muito de tipologias, né? Você se lembra é claro que o nome não está explícito, mas alguns entendem que é o Damasceno de Eliezer. Ele convenceu Rebeca de ir até Isaac, né? E a história, ele contou muitas histórias. E alguns intérpretes bíblicos dizem que a história mais linda que o Eliezer contou para Rebeca dizer, eu quero conhecer Isaac, foi a história do Monte Moriá. Quando Abraão ia sacrificar Isaac, e o anjo diz, não sacrifica. Qual foi a história mais linda? Que o Espírito Santo nos contou, o que nós ouvimos, e o Espírito Santo nos convenceu, foi não o Monte Moriá, mas a história do Monte Caveira, a história do Monte da Cruz, aquela que Jesus morreu, e hoje nós estamos aqui. Quem é salvo? Quem é salvo? Foi o Espírito Santo que nos convenceu a aceitar Jesus. O Isaac, o espiritual de nossas almas. E você é a Rebeca, é a noiva. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, crente. Glória a Deus. Quem é espiritual entendeu. Aleluia. Glória a Deus. Agora, você aceitou Jesus, você foi selado, você virou propriedade. Aí eu volto a Éfeso. Vocês se lembram, irmão, que Éfeso era uma cidade portuária.
uma cidade portuária, Aleluia. por exemplo, para você entender o que é ser uma propriedade de Jesus. Por exemplo, eu era um homem rico. E essa garrafa aqui é um símbolo, tá, irmãos? Para você entender o que é ser uma propriedade. Eu compro essa garrafa aqui, eu sendo um homem rico, e coloco nela o meu selo. A partir de agora, ela é minha propriedade, correto? Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas eu vou viajar e não posso levar ela agora comigo. Vem cá, irmão Ademar, vem cá. Mas o irmão Ademar é meu amigo. Amigo mais chegado que irmão. Pessoa muito importante, muito reta, muito sincera, honesta. Eu digo, irmão Ademar, meu amigo mais chegado que irmão. Isso aqui é valiosíssimo, coisa valiosíssima, tem meu selo. Eu vou viajar e vou deixar na tua responsabilidade para você cuidar. Quando eu voltar de viagem, eu pegarei com você. Você acha que o irmão Ademar não vai cuidar dela? Sim ou não? Vai cuidar dela. Segura aí. O que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. Aleluia. Jesus Amém. comprou a igreja com sangue. Eu sou Jesus. Isso aqui é a igreja. Quem o irmão Ademar é o Espírito Santo. Amém. Está cuidando da igreja. Segura aí. Está chegando a hora Aleluia. do Espírito Santo. Irmão Ademar, entrega a igreja para Jesus. Entrega. Ô, glória. Aleluia. Obrigado, irmão. Você acha que o Espírito Santo vai entregar uma igreja feia, desmantelada para Jesus? Não! Vai entregar uma igreja cheia, poderosa. Quem crê? Levanta a mão e adora aí. Você é propriedade de Jesus, selado com o Espírito Santo. Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. Nós somos propriedade de Jesus, selado para o dia da promessa. Aí, amado, essa é a doutrina da salvação na carta. Mas tem mais. Segundo texto. Olha só. Segundo texto está no capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Jesus. Aleluia. Há 3 classes de pessoas, ou 3 tipos de homens. Quantas classes de pessoas há? 3 tipos de homens. Onde está isso na Bíblia, pregador? Abra comigo sua Bíblia, 1 Coríntios. Vamos conhecer essas 3 classes de homens. 1 Coríntios, vamos conhecer. Capítulo 2. Quero que alguém leia para mim 1 Coríntios 2, 14 e 15. Vamos conhecer as 3 classes de pessoas. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes aparecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, por quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Muito obrigado. Glória a Deus. Agora o versículo
Agora o capítulo 3. Capítulo 3. Quem pode ler? Na verdade, Capítulo 3, 1 Coríntios. na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Obrigado. Agora eu vou ler a minha tradução, irmãos. Ler a minha tradução. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E o versículo, capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Então tem 3 classes de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. 3 classes de pessoas. Quem é o homem natural? A pessoa que não conheceu Jesus, que vive lá no mundo. 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus desse século com D minúsculo, diabo. Essas pessoas, elas, o espírito, com E minúsculo, o espírito do homem, é mortificado por causa do pecado. Elas são esse homem natural. Daí aquele processo que acabei de falar, quando elas aceitam, quando o Espírito Santo convence elas ouvem a palavra, amém? Amém. E elas são convencidas pelo Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo e vivifica o espírito delas. Aí elas deixam de ser natural e se transformam em espírito. Amém. Elas passam de ser guiadas pela sua carne e passam a ser guiadas pelo Espírito de Deus. Amém. Onde está isso na Bíblia, pregador? Está na Bíblia. Romanos, vem comigo. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, irmão. É Bíblia. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Amém. Quem gosta de escola dominical, diga amém. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vem comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antigamente, irmão, o homem natural, a carne, o diabo dizia: vai no bar, tomada número 1 a 51, ele tomava. Vai ali fumar um crack, pegar uma pedra, vai ali se prostituir, ele ia. Mas agora crente, lavado pelo sangue, ele diz: não, agora eu vou para a igreja, agora eu vou orar, agora eu vou buscar a Deus. Porque ele não é mais homem natural, ele é homem espiritual. Mas tem o terceiro, irmão, carnal. Conheceu Jesus, mas não vigia na terra. Aí, irmão, terrível. Aí dá trabalho com o pastor, dá trabalho. Tem jeito? Tem jeito, irmão. Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Tem jeito. Ora, jejum, tem jeito sim, irmão. Vigia, tem jeito. Mas o carnal é terrível, irmão. O crente carnal é terrível. Mas esse é o processo, irmãos. Deixar de ser natural e ser espiritual. Mas quando a igreja é espiritual, não tem espaço para murmuração, não tem espaço para contenda. Até o pregador não tem, até a pregação flui melhor, irmão, né? Coisa linda quando a igreja é espiritual. Agora voltando aqui, estou pregando sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação na carta aos Efésios. Voltando lá, irmãos. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Texto conhecidíssimo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é por méritos.
A salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Amém. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Imagine um filantrópico, é assim que se diz, né? Alguém que faz boas obras, alguém que faz doações, algo bom. Tomara que tenha bastante pessoas assim. Alguém que faça doações, alguém que sempre está ajudando o próximo. Mas se essa pessoa não crê em Jesus, os irmãos estão entendendo, né? É muito bom ajudar o próximo, é maravilhoso. Mas se essa pessoa não crê em Jesus, ela não vai para o céu. Porque a salvação não é por méritos, a salvação não é por boas obras. Agora outro quadro. Imagine um ladrão, imagine um assassino, alguém que é rejeitado pela sociedade, alguém que todo mundo olha, tem que esse miserável tem que morrer. Mas no último instante, que nem o ladrão da cruz, no último instante, se ele aceitar Jesus de coração, ele vai para o céu. Amém. Porque a salvação não é por méritos. Amém. Sabe? Vamos ver. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Glória a Deus. 1 Pedro 1, vamos para a Bíblia. Eu tenho que basar na Bíblia. 1 Pedro 1, 18 e 19. Eu tenho que ir para a Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ei, você foi salvo pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, irmãos. O Senhor olha para nós e não vê mais nossos pecados, Ele olha para nós e vê o sangue de Jesus em nossa vida. Amém. E sabe como é que é a nossa justiça, irmão? A justiça humana para Deus, olha o que a Bíblia diz, vem comigo, vem na Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Quem gosta de Bíblia, quem gosta de Bíblia? Isaías 64. Amém. Isaías 64 e 6. Isaías 64 e 6. Quem achou, diga amém. Isaías 64 e 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós caiamos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebentam. A nossa justiça é como trapo de imundício. Mas mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de nós. Amém. E é por isso que nós não somos consumidos. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia. Estou pregando sobre a doutrina da salvação na carta. Para terminar, irmãos, que as horas já avançaram, vou falar da última coisa aqui. Tinha muitas coisas, mas para resumir nesta noite, algo importante aqui, que eu encontro. Isso aqui dá muito pano para manga, mas eu vou resumir aqui. Efésios 4 e 30. Não, está aqui no começo da carta. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nos fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Vou fazer uma pergunta, até eu vou fechar a Bíblia. A hora já foi. O salvo em Cristo, pergunta polêmica. Salvo em Cristo pode ou não pode perder a salvação? O salvo em Cristo pode ou não pode perder a salvação? Se você é calvinista, você vai dizer: não, eu sou eleito e eu não posso perder. Mas se você é um bom arminiano como eu, quem é arminiano aí? Você vai dizer: pode sim. Mateus 24 e 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. O anjo pegou na mão dela, não olha para trás.
Ela tinha tudo para ser salva, mas o coração dela, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma estava no coração dela, e ela perdeu a salvação. A maior pregação para nós hoje, irmão, lembrai-vos da mulher de Ló. Não perca a sua salvação. Mas com todo respeito aos irmãos calvinistas, eles dizem, irmãos, que alguns são predestinados ao inferno, mas a minha Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, Deus morreu, o meu Cristo não morreu só para os eleitos, Ele morreu por todos, Ele morreu por todos, Ele morreu por todos. O amor dele é por todos, por todos, por todos, por todos. Agora a escolha é sua, a escolha é sua, a escolha é sua, é o livre-arbítrio, se você quer ir ou não ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Se coloque de pé adorando, se coloque de pé adorando. Glória a Deus, aleluia. E cara, a doutrina da salvação na carta aos Efésios. O Senhor morreu por todos, não somente para os eleitos. Ele morreu por todos, por pobres, ricos, sábios e ignorantes. Ele derramou o seu sangue por todos. Agora a escolha é sua. Se queres estar na eternidade sem Deus ou com Deus, a porta da graça ainda está aberta. A escolha é sua. Quem vai estar no céu? Quem vai estar no céu? Persevere até o fim, persevere. Não troque Jesus por nada. Vá até o fim. Amém, cara. Eu sinto a presença de Deus nessa noite. Glória a Deus. Não se esqueça, hein? Você é propriedade de Jesus. Eu já contei aqui, né? Já contei aqui daquele feiticeiro terrível. Vou contar de volta. Ele olhou para a moça. E tinha um demônio que, a moça que ele queria, ele disse, eu quero aquela moça, o demônio, aquela não, aquela é propriedade. Aquela é propriedade. Tinha a marca do sangue de Jesus sobre ela. Os demônios não podem tocar em você. Você é propriedade de Jesus. Você é propriedade de Jesus. Dá glória a Deus aí, crente. Vamos orar. Vamos, levante a sua mão, eu sinto algo forte da parte de Deus. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Ai, vamos orar, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite. E eu sei, Senhor, que nós somos selados pelo teu Espírito Santo. Nós somos propriedade. E está chegando a hora do Espírito Santo nos entregar para o Senhor das nuvens. Está chegando a hora da trombeta tocar. E pai, bimbo, vaias. Está chegando a hora, Senhor, da tua volta, da trombeta tocar. Que nós possamos perseverar, como o Senhor falou a Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Sim, Senhor, nós vamos até o fim. Nós vamos perseverar até o fim. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.